E aí, voltamos naquela questão, né, que tem a ver com vendas, né, marketing. E parece que nós, assim, desenvolvedores, temos alguma dificuldade nisso, né, fazer um marketing, divulgar a comunicação. Hoje em dia fala-se muito de soft skills, que é uma coisa muito mais necessária nos dias de hoje. E pelo menos eu tenho visto, né, a minha percepção é que são habilidades que muitas vezes são esquecidas, né? Muitas vezes temos dificuldade de nos lembrar de fazer isso, de desenvolver essas habilidades. Porque muitas vezes estamos ali focados na programação, na parte técnica, no Java, orientação a objetos, código aqui, código ali, então sobra pouco tempo para interagirmos, vendermos a nossa ideia, comunicarmos com as pessoas. E o que tu tens a dizer sobre isso? Tu também percebeste isso? Quando tu olhas para ti mesmo, quando tu olhas para outras pessoas com quem já trabalhaste, os desenvolvedores, a questão das soft skills, a sua importância, né? E essas Sim, sem ramificações como a dúvida. questão do marketing, né? Sem dúvida. Não só a questão do marketing, mas até na sua componente mais básica, ou nas suas componentes mais básicas, as soft skills, a própria interação com outros developers no nosso dia a dia, não é? Uhum. E principalmente com malta que não é developer, que é quase sempre, ou se calhar uma grande porcentagem das vezes, o grande problema dos developers é comunicar com pessoas que não falam a mesma linguagem. É. Às vezes até já se vêem atritos entre mobile developers com back-end developers, porque as linguagens já são ligeiramente diferentes e o mindset é muito diferente. E quem já fez, muitas vezes, se nos focamos, por exemplo, só em mobile ou só em back-end, nós não temos completa noção do que se passa do outro lado, mas quem já fez as duas tem uma perfeita noção que são dois mundos completamente diferentes. Mesmo o mindset de desenvolvimento numa linguagem que não tem tempos de compilação, por exemplo, tem Uhum. compilação instantânea, ou até para quem trabalha em front-end, por exemplo, ou com React, é muito diferente de, por exemplo, Android developers que, se tu tens um projeto grande e estás, por exemplo, em 2014, os tempos de compilação muitas vezes não eram muito favoráveis, não é? Tu querias testar uma pequenina mudança no código e às vezes eram 5, 10 minutos. Eu tive, ainda recentemente, quando eu cheguei à Alvier, ou na altura à Mesu, porque a Mesu depois transformou-se em Alvier, posso falar disso mais à frente, nós tínhamos uma aplicação que era uma app de fintech, como temos aqui, por exemplo, temos o Revolut, se calhar é o mais conhecido por muitas pessoas, uma aplicação de pagamentos, não sei aí no Isso. Brasil qual será a mais conhecida, eu acho que vocês têm o Pix, mas não sei se é exatamente uma fintech. Temos aí o PicPay, Nubank, acho que já ouvi falar, né? Sim, É. pronto. Que tem aplicações que permitem aos clientes fazer pagamentos e transferências imediatas, muitas vezes, transferências para outros países, e a Mesu tinha uma aplicação semelhante. E eu lembro-me que quando lá cheguei, eu cheguei a ter tempos de compilação de 50 minutos. Uau! 50 Uau, minutos! mesmo, 50 minutos. O que é perfeitamente inadmissível, mas depois explica como é que explicas a um tipo de back-end que estás de mãos atadas, porque tu, qualquer alteração que queiras fazer ali para testar, até tu conseguires ter um tempo de compilação razoável, é quase impraticável tu seres produtivo. Eu chegava a fazer várias alterações durante meia hora, em papel, a tentar pensar como é que eu resolvia aquele problema em papel, tentar resolver vários, ou fazer vários testes com vários prints, para a cada compilação conseguir ter o máximo de informação possível para resolver um problema. Isso em 2019, acho eu que foi quando eu entrei lá, é impensável, é impossível, aliás. E posso dizer que passado 3 ou 4 meses, um dos grandes achievements que consegui lá foi que o tempo de compilação fosse normal, de 2, 3 minutos, que era um impacto na produtividade gigantesco. Das equipes. Então, veja só, deixa eu ver se eu consigo imaginar isso. Você chega lá, encontra uma equipe de desenvolvimento e o desafio que estão a ter são esses tempos de build, né? Sim, Projetos. um dos desafios. E tu falas bem, tu dizes, encontra uma equipa de desenvolvimento, não propriamente porque eu fui contratado, porque eles despediram os outros 2 senior developers que lá tinham. Então eles Ou contrataram, deram 3 semanas, acho eu, aos gajos, e eles passaram a informação e foram os 2 mandados embora. E havia vários problemas na app, mas esse era gritante, era crítico.
E na altura eu fiquei sozinho com um junior developer a trabalhar e foi assim, a equipa manteve-se assim durante 2 ou 3 anos e meio, acho eu, e depois contratamos mais um developer para a equipe. Então eram dois, né? Sim, éramos dois. Você Fiquei ali eu como e sênior um miúdo. e havia mais júnior ali. Exato. Uau! Mas começamos a falar disto por causa das soft skills e eu estava a explicar isto porque muitas vezes é muito difícil mantermos esta comunicação, porque os mundos são tão diferentes. Imagina, este era só um dos problemas. Malta de back-end que consegue instantaneamente correr o seu código e testar um algoritmo, e malta de Android que se calhar às vezes tem de esperar 5 a X minutos, que no meu caso, por exemplo, chegaram a ser 50 minutos para testar uma pequena coisa, e às vezes é difícil quando estes mundos se cruzam. Mas sim, eu acho que a importância de nós sermos capazes de comunicar é uma das coisas mais importantes no desenvolvimento, principalmente se queremos subir na carreira, não é? Se não queremos ficar estagnados lá em baixo como developers. Mas é uma coisa que eu não vejo muito, quase nada, aliás, na maior parte dos developers. É uma grande dificuldade e vejo muitas empresas a tentarem crescer e muitas vezes a promoverem os seus developers mais antigos, a tech leads e a CTOs, muitas vezes. Já vi isso acontecer, ou a engineering managers. E essas pessoas não têm qualquer capacidade de liderança ou de comunicação. Isso é muito preocupante. Acontece com muita frequência. É um dos meus pontos fracos e eu admito isso quase sempre, ou sempre nas entrevistas que faço. Já fui tech lead várias vezes. Não é o papel que eu mais gosto de fazer. Eu sou aquele clássico programador que gosta de estar no seu canto, com os fones, concentrado e mostrar trabalho feito ao longo de 2 ou 3 horas. Ficar orgulhoso daquele trabalho, mesmo que seja só eu, mesmo que mais ninguém veja que aquilo está bem feito. Eu sou esse tipo de programador, mas muitas pessoas nem sequer têm essa noção e querem simplesmente crescer e subir na carreira. Eu saí da Alvier como tech lead e vim para a Volvo como um senior developer e sinceramente estou muito mais feliz como senior developer. Foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, foi que se calhar esta subida não vai ser um passo que eu ambiciono. Se calhar era quando eu comecei e ao fim de 4, 5 anos de carreira começas a pensar que é o natural de acontecer, seres promovido a tech lead. E depois muitas vezes não há muita progressão, porque a seguir a isso já são engineering managers ou CTOs e principalmente para a malta de mobile é quase impossível, a não ser que o objetivo da empresa seja mobile também, mas isso são 0,00001% das empresas, há mesmo muito poucas, e é por isso que vemos muitas vezes empresas de desenvolvimento em que têm 100 back-end developers e depois 1 ou 2 mobile developers, não é? Isso. Sendo que nós dentro de uma aplicação Android fazemos na mesma back-end, front-end, tudo, não é? Lógica. Mas pronto, foi uma das coisas que eu fui aprendendo. E havia uma coisa muito engraçada sobre esta falta de soft skills dos developers e que depois vai sendo escalada cada vez que um developer é promovido a uma função superior. Conta aí, quero aprender isso. Foi dita pelo Chet Hess, que é um senior developer da Google e um engineering manager da Google, da parte Android, na DroidCon de Londres de 2014, e o gajo faz sempre várias talks nas DroidCons, e uma delas, normalmente a talk de fecho, é uma talk de comédia, de paródia, porque ele também faz comédia nos tempos livres. E sim, ele inicialmente fazia sozinho e agora faz com outro rapaz que é o Guy qualquer coisa, Roman Guy. Ele também é designer. Eu só conheço, também é designer também. E então em 2014 o gajo fez uma talk que era sobre a talk de comédia, que das talks dele são as que eu gosto mais, que ele é muito bom, que era basicamente falava sobre isto, sobre a dificuldade que os developers têm à medida que vão sendo promovidos. E uma das conclusões dele era o que ele chamava a lei de Chet Hess, que é o nome que é Chet, que dizia nós devemos promover um programador
posição onde ele faz menos estragos. Então, basicamente, à medida que um developer vai querendo subir na carreira, tu vais colocando esse developer numa posição em que ele tem cada vez menos que pôr as mãos na massa e menos de programar e estragar o produto para simplesmente estar a mandar. E esse era o lema dele. E de certa forma faz algum sentido, porque muitas vezes também a malta que nós vemos como tech lead e como engineering manager não é só malta que tem poucas soft skills, mas também muitas vezes é malta que só sobe por antiguidade. Ou seja, já trabalha naquela empresa há alguns anos e naturalmente quando a posição abre são as pessoas que têm mais apetência para serem promovidas, porque também o chefe sente que as deve recompensar, não é pela lealdade à empresa. Um pouco um absurdo, mas que é uma coisa que acontece com bastante frequência. E mas pronto. Acontece de chegar ali a um tech lead que não consegue fazer a função de tech lead, né? Porque sim. não é só a parte técnica que se espera dele. Sem dúvida. E isso aconteceu-me recentemente na Alvier. Não conseguia trazer à equipa a mais-valia que é necessária do ponto de vista pessoal. Normalmente também tens que ter, costumo dizer que tu para seres um líder tens de ter boa imagem, boa voz e essa componente forte das soft skills, não é? Para que as pessoas sintam empatia contigo e te queiram seguir e queiram trabalhar para ti. E eu não tenho nenhuma delas, portanto não fazia sequer sentido eu estar naquela posição. Mas serviu para uma coisa, serviu para eu perceber que não tenho realmente essa capacidade e que sou mais feliz a pôr as mãos na massa e a pensar no produto. E neste momento, por exemplo, na Volvo não existe essa posição de tech lead, é uma coisa que eu gosto e temos os product managers com quem trabalhamos e que definem o produto e temos também engineering managers, vamos chamar-lhes assim, que também lideram o produto, mas não temos propriamente uma posição de tech lead. E muitas vezes o engineering manager nem sabe muito do lado técnico, nem o product manager, e esse lado técnico acaba por recair sobre nós developers. Portanto, as decisões acabam por ser quase as mesmas de um tech lead, mas estás numa posição em que tu tomas as decisões e implementas as decisões. E isso para mim tem muito mais valor, sinceramente. Já faz sentido. Porque você consegue ter a coragem de tomar algumas decisões ali a nível técnico, mas ao mesmo tempo você não tem aquelas obrigações que estão nas costas dos tech leads, né? Liderar, motivar e tudo mais. Aí já cada um é um pouco mais independente, né? Sim. Fazer o planeamento do projeto, fazer toda aquela gestão com quem está acima de ti, que normalmente temos que filtrar muito o lixo, não é? Os problemas que vão cair sobre os developers. É um trabalho que já não tenho que fazer, mas acabo por tomar as decisões e posso dizer que, por exemplo, na Volvo, se calhar os últimos 20 ou 30 tickets que eu resolvi, pelo menos, nenhum deles foi criado pela Product Manager. Fui eu que os criei, fui eu que os expus como problemas e fui eu que os resolvi. E isso é uma forma de trabalhar que eu também gosto. É muito bom teres um PM e teres o teu trabalho definido numa metodologia agile, mas também é bom sentir que tens uma palavra a dizer sobre isso, não é? Que se encontras um problema que deve ser resolvido e se tens a melhor forma para o resolver, tu podes tomar a iniciativa simplesmente de o resolver. É uma coisa que faz sentido e que traz muita qualidade ao produto também. O facto de uma coisa ser encontrada, ser rapidamente priorizada e resolvida, em vez de ir para o fim de uma pilha de features e bugs, ser priorizada por um PM que muitas vezes não tem tanto conhecimento técnico, pode ter conhecimento do impacto que aquele problema tem, mas se não pensarmos, por exemplo, numa questão de um bug, mas pensarmos numa questão de arquitetura ou de um refactor de uma feature, muitas vezes é mais importante fazer um refactor antes de implementar outra coisa, porque o tempo de implementação das duas juntas vamos, por exemplo, exemplificar 10 unidades, mas calhar só o tempo de uma delas pode ser 10 unidades na mesma. Então, do ponto de vista do developer, tu já sabes que se fizeres aquelas duas praticamente na sequência certa, um refactor e depois um fix, por exemplo, estás a poupar tempo à empresa e dinheiro à empresa. E isso é uma visão que um PM não consegue ter, por exemplo, um PM que não seja da área, não é?